Sejam muito Olá. bem-vindos, todas e todos. É com uma necessidade imensa que eu abro esse debate, eu abro esse primeiro momento nosso aqui, com a presença de todos vocês, para falarmos desse tema, que é um tema necessário para toda a nossa sociedade, que é se dar as mãos juntos, nós todos, mulheres e homens, nos darmos as mãos para combatermos a violência doméstica e o feminicídio. É triste falar desse tema, eu falo com muito pesar desse tema, porque eu acho que em pleno século XXI não seria mais necessário nós estarmos falando desse tipo de violência, desse tipo de tratamento em relação à mulher. No Brasil, nós temos, em média, 5 mulheres mortas por dia. Em 2026, no primeiro trimestre de 2026, 5 mulheres foram mortas por dia aqui no Brasil. E mortas por homens, que normalmente são seus parceiros, namorados, maridos. Então, o que é que acontece? O que é que nós estamos, que momento é esse que nós estamos vivendo, que ao invés de diminuir a violência doméstica, ela aumenta? O que é que está acontecendo com os homens? Será que o homem não consegue perceber que ele precisa ser parceiro, que ele precisa ser o protetor, digamos assim, da mulher em pleno século XXI e não o seu algoz? Que dor é essa que o homem sente que leva a cometer a agressão física, psicológica e culminando com feminicídio? Que necessidade é essa que o homem tem de matar suas esposas, amigas, até mães, porque tem filhos matando mães? Então, que momento é esse que nós estamos vivendo? Como é que vocês percebem, principalmente vocês homens, que são as pessoas que podem nos ajudar a vencer isso? Quando Eli chega e fala que ele conversa com outros homens para desconstruir a questão do feminicídio, do machismo, ele está contribuindo para que isso diminua. Então, eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. Como é que vocês percebem esse momento triste que é do aumento do feminicídio, dessa violência desenfreada contra a mulher? Um de cada vez. Quer falar, Cláudio? Pode falar. Bom, deixa eu começar falando, né? Infelizmente, né, nós vivemos numa sociedade muito machista. É bom separar realmente o que é a questão de ser masculino, ser macho no sentido protetor, o macho alfa, no bom sentido, e outra coisa é ser essa coisa exacerbada de masculinidade, que eu posso, a mulher não pode, e aí tem aqueles conceitos já construídos em muitos anos, né? Eu solto meus bodes, mas prendo as minhas cabras, né? Infelizmente é isso. Agora, o que eu queria entender é onde é que se perdeu na sociedade o... Tudo bem, o ciúme, a possessividade, que não é que seja certo, mas por que matar? Eu sou da filosofia de que o mais forte deve proteger o mais fraco, independente de qualquer coisa. Então, o homem mais forte protege o homem mais fraco, protege a mulher mais forte protege a mulher mais fraca, a mulher mais forte protege o homem mais fraco. Sempre assim, o mais forte protegendo o mais fraco. Então, o protetor deveria proteger a mulher. 2 segundinhos. Depois, filha. O, pro, o protetor deveria proteger a mulher e, nesse momento, ela, às vezes, inconscientemente, ela se sente protegida por ele e a pessoa que vai lá e destrói tudo. E bate nela, é o que assassina e tudo mais. Então, ao invés de nós evoluirmos, nós estamos evoluindo. Só para começar.
É verdade. Eu vejo dessa forma também, que nós estamos regredindo ao invés de evoluir. E você, ali, como é que vê? Qual é a sua percepção? Eu gostaria de, inicialmente, seguir o seu roteiro, né, minha líder? Me apresentar, né? Dizer para as pessoas que estão aí no É grupo, mesmo? né? 2468, Esqueci meu de. nome mas eu vou começar por mim, Eli José Comece, Batata, ali, comece, eu esqueci né? dessa parte. 62 anos de idade, 6 filhos, 3 mulheres e 3 homens, 4 netos, radialista de profissão, terapeuta TRG, também é formado, e estou há 27 anos comandando a Rádio Calheta, mas eu estou em rádio há 35 anos e venho como parceiro do Centro das Mulheres do CAP, por isso que eu estou com essa camisa aqui, ó, mostrando Manina Guiar, né, não está mais conosco, foi para a eternidade, mas foi uma grande defensora, né, de políticas públicas para as mulheres. Por isso que eu hoje resolvi botar essa camisa aqui por baixo, né, para prestar essa homenagem em memória à minha amiga Manina Guiar. Essa é a minha saudação inicial, até me apresentando. Se você Muito quiser que bem, continue, eu continuo falando a minha opinião. muito bem, muito bem. Obrigada por me lembrar da apresentação. Então, Chu, por gentileza, se apresente. Seu Boa microfone está noite. fechado. Pronto, boa noite. Eu sou Juliana Gouveia. É, atuo, né, na Política para a Mulher já tem algum tempo. Fui secretária da Mulher do Estado de Pernambuco com a nossa governadora Raquel Lira. Também, antes de estar secretária da Mulher, fui secretária executiva. E antes disso, já estava na Secretaria da Mulher do município de Caruaru, quando nossa governadora era prefeita. Eu sou professora de História, sou mestre em Direitos Humanos e discuto principalmente o trabalho feminino. Por estar discutindo direitos humanos, né, o enfrentamento à violência é uma pauta que permeia a nossa realidade, o enfrentamento à violência acaba também sendo prioridade dessa garantia de direito das mulheres. E sobre a temática que vocês trouxeram, né, sobre essa percepção que a gente tem hoje do enfrentamento à violência contra a mulher, a gente precisa compreender que que o machismo e a violência contra a mulher sempre existiu, e eles faz parte de uma sociedade, né, e dessa cultura, que a gente chama dessa cultura machista. O que a gente tem hoje é que nós passamos a perceber e essa violência que a mulher sofre como uma violação dos direitos. Então, posteriormente à Declaração Universal dos Direitos Humanos, posteriormente ao Brasil assinar os acordos com os países do mundo para fortalecer muitos direitos, inclusive os direitos de cidadania, também se fortaleceu o direito das mulheres. Mas o que acontece também é que hoje nós temos uma lei específica, que é a Lei Maria da Penha. Hoje nós temos a tipificação do feminicídio, onde nós dizemos que as mulheres estão sendo assassinadas por ser mulher, e isso vai trazendo também essa reflexão do que a gente está fazendo hoje para proteger as nossas mulheres. Porque, diferentemente do que a gente fala de um assassinato que acontece por um latrocínio, um acidente de trânsito, uma briga de bar, né, as mulheres elas são assassinadas dentro de casa, onde seria o lugar mais seguro e protegido que elas deveriam estar. Então, essa violência que a gente discute hoje, só estamos discutindo hoje porque anteriormente as mulheres lutaram por outras mulheres que foram assassinadas. Nós temos aí várias histórias de mulheres que foram assassinadas que tiveram muita repercussão, porque até bem pouco tempo, por exemplo, ainda era permitido no nosso Código Penal utilizar a legítima defesa da honra para justificar o assassinato de alguma mulher. Então, essa é uma lógica que a gente vem trazendo porque as mulheres vêm lutando por suas vidas. Então, a gente precisa entender que esse contexto de violência contra a mulher e assassinato de mulheres, ele fazia parte da nossa sociedade. Agora que hoje a sociedade está dizendo um basta, que hoje a gente não admite mais que isso aconteça. Então, isso chama a atenção de todo mundo. Hoje tem penalização, hoje tem investigação. A gente viu recentemente que um homem tocou fogo na casa com os filhos e a mulher dentro. Há 20 anos atrás, nem seria investigado como assassinato de mulheres, poderia ser investigado simplesmente como um acidente. A gente viu um atropelamento onde o acidente de trânsito, né, um atropelamento que depois, posteriormente, viu que era feminicídio.
Então, é o olhar também que a gente está trazendo e entendendo que essa violência doméstica e familiar não pode ser mais aceita, ela não pode ser mais banalizada. Isso mesmo, Ju. Tayana, por gentileza, se apresente. Tayana? Então vamos para a Bo. Gebson Santos, por favor, se apresente. Está fechado o seu microfone, Bo. Oi, boa noite. Boa Estão me noite, ouvindo? seja muito bem-vindo. Meu nome é Gebson Santos, mais conhecido como Bo. Eu sou turismólogo de formação, sou pós-graduado em Administração e Organização de Eventos, tenho uma empresa de eventos, amo artes, desenho, pinto, quadro, enfim, inúmeras coisas. Venho de uma família matriarcal, de mãe solo, e, assim, temos só uma mulher, né, como irmã, e dentro dessa mística aí, desse machismo, como o De Castro falou e o Eli também falou, eu me deparei, acho que faz um mês, para vocês verem o quanto é atual, assim, e de uma pessoa que tem simplesmente 20 anos. Ele chegou para mim e falou assim, porque eu perguntei a ele sobre o estudo, e ele falou, não fui criado para o estudo. Eu fui criado para trabalhar, colocar dinheiro dentro da minha casa. E aí ele tem 3 irmãs, as irmãs ficarem dentro de casa e ele cuidar das irmãs. E aí, aquilo que você falou, prenda minhas cabras, esqueci o ditadinho que você falou. E Eu eu vou vi, soltar os bodes e prender as cabras. isso, exatamente. E eu pensei, eu disse, meu Deus, em pleno século XXI, como que esse menino de 20 anos tem esse pensamento machista, sabe? Assim, extremamente grosso. Eu até me afastei dele. Eu me afastei dele porque, assim, como que pode, em pleno século XXI, uma pessoa nova, né? Assim, porque eu tenho 45 anos, e ele agir dessa maneira, né? De uma forma muito machista. Fiquei muito decepcionado mesmo. E assim, a minha irmã já sofreu violência, né? Doméstica, por parte do ex-marido dela, uma tentativa de assassinato, e isso aí a gente vai conversar mais pra frente. E é um prazer imenso estar participando assim com pessoas assim, tão importantes assim como vocês. Muito bom. Cláudio, se apresente, por gentileza. Bom, sou Cláudio Oliveira de Castro, sou professor de Educação Física e Formação, sou professor universitário e escrevo livros, né, e dou palestras. Eu trabalho muito com a questão da psiconeuroendocrinologia, ou seja, a conexão corpo e mente e o exercício. Sou pai de um menininho que eu já ensino desde agora, está com 4 anos, mas desde sempre já venho dizendo para ele, para respeitar as meninas, do jeito infantil, né? Porque ele, quando vê uma menina, já abre um sorriso, quer abraçar, quer beijar. Mas eu vou ensinar para ele que a mãe dele é mulher, a avó é mulher, as primas, a madrinha são mulheres, e tem que respeitar todas as mulheres. Porque é isso que está faltando realmente na nossa sociedade, o respeito pelas pessoas e o respeito pelas mulheres. Se eu sou mais forte, então eu tenho que subjugar o outro, não, eu tenho que proteger. Como fiz a minha fala antes, é nossa obrigação proteger quem é mais fraco, seja em qual for, não é só força, é proteger quem é mais fraco emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. É esse dever, e nós somos população de um país cristão. E as duas máximas de Jesus Cristo, as pessoas não seguem. Amai uns aos outros, como vos amei, e amai ao próximo como a ti mesmo. As pessoas não seguem esses preceitos básicos, que dirá outras coisas mais. Então, o ser humano é para ser respeitado, e a mulher mais do que tudo. Por quê? A mulher é quem dá a luz, é a mulher que leva a vida durante 9 meses. Ela deve ser respeitada, amada, e, obviamente, incentivada. Mas, como a Juliana falou, né, nós vivemos numa sociedade altamente machista, onde se mata por besteira,
A coisa mais chocante para mim até hoje, isso faz muito tempo, um rapaz namorou a menina por 15 dias e ela era muito ciumento. Ele matou ela a facadas. A menina tinha 15 anos. Ou seja, se não é minha, não vai ser de ninguém. 15 dias de namoro, ele já achava que tinha posse sobre ela. Ninguém é de ninguém. As relações são construídas e vividas e respeitadas. Jean Brito, seja bem-vindo, por gentileza, se apresente. Boa noite a todos. Meu nome é Jean Brito, eu sou muito amigo da Verinalda, eu sou produtor rural aqui no estado do Espírito Santo e escritor. Escrevi 4 livros, que trabalhei 30 anos na área de empreendedorismo, na área de vendas, e um deles, que é o Impulso Empreendedor, eu vou até sugerir para a secretária Juliana, para ter uma atenção com esse livro, que eu falo muito de empreendedorismo no livro, com situações que foram acontecendo ao longo de 20, 25 anos, e tenho uma parceria no projeto da Verinalda, onde eu faço algumas palestras, nós fazemos alguns trabalhos, algumas doações de livros, e o Impulso Empreendedor, que está na 2ª edição, eu também procuro fazer alguma coisa assim, é, além desse trabalho com a Verinalda, alguma coisa que eu vou fazendo por aqui também, de forma muito modesta. Então, eu sempre tento fazer alguma coisa em retribuição a tanta bondade que Deus já me proporcionou, com muitos problemas. Eu tenho negócios, passo por muitos problemas, mas a gente tem que fazer alguma coisa diante de tantas coisas boas que Deus nos proporciona. Então, gostaria de indicar para todos esse livro, principalmente para quem tem uma vocação empreendedora, porque esse livro realmente ele mexe um pouco as pessoas, que eu mostro que é possível você ter o seu primeiro negócio sem precisar de muito recurso financeiro. Então, Verinaldo, obrigado por essa oportunidade. E sobre o assunto, nesse momento, eu estou na zona rural. Eu moro na propriedade, na zona rural. E aqui perto, que eu estou na divisa com Minas, Bahia, e estou no Espírito Santo. Há alguns anos atrás, que também eu mexo em Minas, numa outra região ali de Carlos Chagas. Tinha um lugar que eu frequentava, parava para tomar um café com pão de queijo, aí de uma hora para outra teve uma notícia que a mulher que fazia lá o pão de queijo, cuidava, né, da comida, ela foi esfaqueada pelo o filho do dono do restaurante e ele cortou os pulsos dela. Ele, além né, então essa mulher perdeu os pulsos, aí arrumaram a maneira de levar a mão no gelo para tentar, e o médico conseguiu fazer essa ligação para ela deve ter ficado com problema. Então é um caso de muitos casos. O rapaz que corta o meu cabelo recentemente aqui na cidade de Montanha, o Mazinho, ele teve a filha também assassinada dentro de casa. E assim, o que eu sugiro, e vou dar também uma sugestão para a secretária, que está trabalhando na área pública e para todos. Uma coisa é você estar na cidade, porque na cidade tem a delegacia, tem um carro de polícia que pode passar uma vez ou outra. Outra coisa é a minha realidade de produtor, que, por exemplo, eu estou a 25 quilômetros da cidade, e nessa propriedade que eu moro aqui, não tem casa perto, só casa do pessoal que trabalha comigo, que dá uns 80 metros. Então, se eu fosse uma mulher aqui agora, e nós estamos cercados de agricultura e tem muita criminalidade, não poderia estar com as janelas abertas, mesmo com grade e com cachorro. Então, a sugestão que eu dou, acabei estendendo, principalmente para a secretária, é que as mulheres elas precisam se organizar na questão que aí entra o seu amigo
o Cláudio Castro, que mexe nessa área, né, de psicologia, né, é preciso fortalecer a mente e ter uma organização estratégica para se defender. Por exemplo, qual de vocês que estão aqui que faz uma arte marcial das mulheres? A secretária faz? Por que que não faz? Porque acha que não vai acontecer com você. Não só a defesa de uma academia que vai te preparar para um jiu-jitsu, para uma defesa pessoal, e eu sou a favor do porte de arma para mulheres também. Dependendo da circunstância que você vive, numa zona rural, uma rua que você precisa passar no escuro, não é para sair matando ninguém, mas é possível você ter um porte de arma dependendo da circunstância que você está naquele momento, a posição que você se encontra. Então, eu acho que existe, viu, secretária, uma falha muito grande que precisa ser analisada de forma estratégica para vocês criar uma maneira de criar uma defesa, porque não vai resolver muita coisa, mas é melhor você saber se defender lutando e podendo ter o direito de defesa à vida, do que você virar uma plasta que o cara te joga no chão e você não pode fazer nada. Então, eu acho que as mulheres elas precisam rever isso. Aqui na nossa região está tendo clube de tiro para mulheres, para as produtoras, elas estão treinando, atirando, buscando porte de arma. Eu sei que muitas pessoas são contra o porte de arma, mas uma coisa é você ser contra morando na cidade, outra coisa você ser contra no campo. E dependendo da circunstância. Então, você falar que é contra com todo o conforto, então é isso aí. Meu amigo Muito Jean, como obrigada, você Jean. citou muito o meu nome, eu queria lhe fazer uma pergunta só para completar o seu pensamento, né? Você falou Aham. muito do que as mulheres precisavam fazer. E aí eu queria saber de você o que é que os homens precisariam fazer também. Você fala em relação a melhorar isso, né? O trato com a mulher ou em relação à nossa defesa? Em relação ao trato da mulher. Já que Eu a gente está acho que, falando aqui de enfrentamento à violência eu contra a acho que mulher, deveriam fazer o que eu estou fazendo, incentivando a vocês a pensar estrategicamente, porque cada vez que eu converso com uma produtora rural, incentivo ela a ir para o curso de tiro, incentivo as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, e elas não conseguem entrar numa academia para aprender uma arte marcial, não é para brigar. Eu incentivo a entrar na academia para aprender uma arte marcial para pensar na sua defesa. Eu não incentivo ninguém a ter uma arma para sair atirando. Mas se você mora na zona rural hoje, não tem como você morar na zona rural e não portar uma arma. Então, um passo importante é a comunicação positiva de incentivar a pessoa a buscar recursos para a sua defesa pessoal. E tantas outras coisas que a gente pode tentar fazer, né? Eu sempre estou incentivando as pessoas nesse sentido, né? E eu falei porque você, pelo que a Erinalda falou, de todos nós aqui, você é uma pessoa pública, né? Acredito que você tem, assim, uma boa intenção também para levar as boas mensagens, né, que estão aqui. Por isso que eu me direcionei a você. sim. A questão é que a gente não pode só pegar as mulheres que são vítimas da violência e responsabilizá-las, inclusive por uma violência que elas sofrem. Então, não é uma questão só de arma, não é uma questão de estar só na zona rural, que a gente sabe das dificuldades que a zona rural tem, mas é uma questão da gente entender que isso é um processo que a gente precisa vivenciar junto enquanto toda a sociedade e que armar as mulheres não vai resolver o problema da violência contra a mulher. Até porque, se ela faz um treino de tiro e é uma coisa que ela não consegue praticar, porque a arma não é uma coisa barata, né? Tirar a porte de arma também não é uma coisa fácil, ela pode, inclusive, estar ofertando a arma ao autor de agressão que vai tirar a própria vida dela. Então, esse é um processo, um problema social que tem várias camadas. E, logicamente, concordo que a gente tem que fortalecer a saúde mental das mulheres, fortalecer o empoderamento feminino, a gente tem que atuar cada vez mais para que as mulheres
não sofram violência, né, não se submetam a nenhum tipo de violência, não estejam fragilizadas nesse relacionamento, mas também, cada vez mais, fortalecer os homens para não serem autores de agressão contra as mulheres. Acho que uma das grandes temáticas que a gente está trazendo aqui hoje é como homens e mulheres podem atuar pelo fim da violência contra a mulher. E não existe solução fácil para problema difícil. Esse não é um problema que surgiu agora, é um problema que já está aí há vários séculos, e a gente precisa, enquanto sociedade, pensar nessas várias camadas que contemplam aí o problema social, que é a violência doméstica e familiar, para juntas e juntos começarmos a transformar essa realidade que propicia ainda esse tipo de violência. Educar a criança para não precisar punir os homens, né? Fabiola, Eu sou a favor que, por exemplo, alguma de vocês já fizeram alguma arte marcial? eu já Ou fiz, fazem? eu já fiz Parabéns, karatê um tempo. parabéns. Bacana. Eu acho importante. Eu também acho importante que a mulher faça. É necessário, na verdade. Fabiola, por gentileza, se apresente. Seu microfone está fechado. Não está conseguindo abrir, não? Então, vamos para Fernando. Por gentileza, Fernando, se apresente. Oi, pessoal, boa Abri, noite. abri, abri, Abriu? abri. Olá, eu sou Fabíola Ferreira, tenho 57 anos, sou casada, tenho 2 filhos, tenho uma neta, moro na cidade do Paulista há 50 anos e trabalho com empoderamento feminino e autoestima da mulher. Como empoderamento feminino e autoestima da mulher? Cuidando da mentalidade. Sou performance, sou Miss, modelo, e sempre falo para aqui para mulheres que aqui há vida e que a gente não pode parar. E estou muito feliz por participar dessa live hoje com vocês, para estar aqui com vocês para somar essa crítica, essas situações que nós mulheres estamos vivendo nessa sociedade tão preconceituosa que é. E também eu estou formalizando um livro, né, sobre a necessidade que nós mulheres precisamos de nos abrir, não ter medo e confiar primeiramente em si própria. Tem um projeto Abraça e Acolhe Mulheres da cidade do Paulista e atualmente estou formalizando outro projeto como Plus de Milhões. Por que o Plus de Milhões? Porque a mulher tem que sempre se valorizar. Porque se eu for esperar por você, por fulano, por ciclano, nunca vamos me valorizar. E hoje a gente tem que ter a consciência de ser quem nós somos e nos aceitar como nós somos. Meu projeto, eu já tenho várias mulheres junto comigo, tem várias mulheres também separadas que têm problema de depressão, falta de aceitação. E essas mulheres que eu estou trabalhando com elas são plus, igual a mim. Eu mostrei para ela que nela ainda existe vida. E nossos sonhos podem ser realizados a qualquer momento. Não importa a hora, o dia, o ano, mas a gente tem que esperar. Porque jamais Deus vai dar um peso tão pesado que a gente não possa com ele. Porque tem muitas mulheres que têm o preconceito, ficam com medo e não acreditam nela. E a partir do momento que você acredita em você, não escuta, nem vê, e segue com o seu pensamento positivo que você é capaz, você vai longe. E você vai aprender também a amar o próximo, sem ter inveja, porque a maioria de muitas mulheres, é até chato a gente falar sobre isso, né? E tem até alguns homens, até nossos companheiros, eles não admitem que nós mulheres aprendemos a gritar, aprendemos a falar. E se falta pouco, vamos continuar, nós mulheres, ajudando umas às outras, para que isso chegue ao extremo, como se diz, né? Porque hoje em dia estamos pedindo socorro para não morrer. Não estamos mais confiando em sair nas ruas. A gente não sabe nem se vai voltar, o que é que vai acontecer dentro do ônibus, no Uber. Já aconteceu várias coisas comigo sobre isso, mas eu sempre quando eu estou no Uber e também quando eu estou dando palestra também, eu falo para as mulheres, sempre sente
atrás do motorista. Porque se você vê algo diferente, pegue pelo pescoço dele e pronto. Entendeu? E se der para abrir a porta, pule. Veja aí uma área aí, pule. Eu também sempre ando com uma faquinha dentro da minha bolsa, com a maçã. Eu sei que é errado, mas é uma maneira de me proteger. E aconteceu uma coisa comigo. Eu fui para casa da minha irmã em Camaragibe e a gente voltou à noite. A gente pegou um Uber. Mas esse Uber fez uma trajetória errada. Eu fui logo na frente, já para proteger minhas irmãs atrás, né? Aí ele pegou, se eu vinha de Camaragibe, ele vinha direto, né? Mas não, ele entrou por ruas, era becos, era escuridão, mata e tudo. Aí prontamente eu, botei a mão na minha bolsa, puxei a faca, já botei aqui encostado. Eu disse, meu amor, o que é que tá acontecendo que você tá indo para um lado que não é o lado certo que eu vou para minha casa? Ele disse, não, porque a BR está muito interditada. Eu disse, mas só quem está andando nesse caminho aqui é você. Cadê os outros? Estão tudo lá na BR, é? Olha, meu amor, eu nunca andei por aqui não, viu? E se qualquer coisa que você fizer comigo, aí, mostrei logo a faca. Se ele pretendia fazer algo comigo ou com minhas irmãs, ele se temeu. Eu disse, minha gente, segura aí, viu? Bora-se embora na paz de Deus. Pronto. São coisas que a gente pega assim, rápido, nem tem noção do que vai acontecer com você. Entendeu? Eu sou Fabíola Ferreira e boa noite para todos. Vamos começar a nossa live. Eu falo demais, viu? E também, eu trabalho também com como melhorar seu comércio. Eu sou também empreendedora. Muito bem, Etc, Fabíola. muitas coisas. Obrigada, uma Seja boa muito noite para bem-vinda. todas. Chegou aqui o nosso arteiro poeta, Fabrício. Seja bem-vindo, Fabrício. Também é cabense. Se apresente, por gentileza. Olá, gente, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Fabrício, mais conhecido como Arteiro Poeta, né? Estou aqui em convite da Veri para falar um pouquinho com vocês, debater, né, sobre essas altas nos casos de feminicídio e violências domésticas no Brasil. Acho importante a gente, enquanto cidadão, né, conversar sobre isso, porque é uma coisa que vai afetar não só a nossa realidade, mas a realidade futura, né? Vai atingir nossas crianças e devemos sim buscar rotas de aprendizagem, rotas de mais informações para com o assunto, para que a gente consiga aplicar de maneira prática no dia a dia, né? Colocar para as nossas crianças, nossas pessoas mais velhas, né? E dizer que basta, que chega de violência doméstica, que chega de feminicídio, porque as mulheres não merecem isso, né? Não merecem isso dos homens. E acredito que esse debate vai ser de uma maneira vai agregar, né? Vai agregar para todo mundo. E agradeço desde já o convite e vamos lá. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado. Catiana, eu vou pedir para que você se apresente e depois Fernando, por gentileza. Olá, gente, boa noite. Eu sou Catiana Fernanda. É com muito prazer que hoje eu estou aqui nessa noite, a convite da Vere, para que possamos debater sobre esse assunto, que infelizmente é um assunto de atualidade, a violência contra a mulher, a violência doméstica, de várias formas e tipos. E importante também, e agradeço pela presença dos homens aqui em sala, presente, para também junto conosco debater esse assunto. Vocês são pessoas de suma importância nessa causa. Bom, para me apresentar, eu sou vice-coordenadora do Empodera Mulher, junto com a Verinalda. Tenho muito carinho por esse projeto desde que conheci. Então, aqui junto com a Vera, faço o possível para compartilhar as ideias
compartilhar as visões futuras, né, do projeto. E uma das visões futuras que temos, né, Veri, é esse combate à violência. Eu estou hoje atuando como recursos humanos na empresa Saturno Instalações, inclusive acabei de chegar ao trabalho, já abrindo aqui a live, mas com muito prazer de estar aqui. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou pessoa que já vivenciou uma violência, infelizmente, entrei no ranking aí de mulher que precisou utilizar de medida protetiva, então vou também, ao longo aqui da apresentação, dentro do debate, compartilhar com vocês também algumas experiências que vivenciei e algumas experiências que percebi que foi o melhor, a saída de um relacionamento que foi abusivo, mas que hoje posso dizer que me fortaleceu. E a gente junto vamos compartilhando vivências, experiências e ideias para que possamos cada um de nós colocar para frente e ver a diferença nessa sociedade. O ser humano tem evoluído para trabalhar melhor a questão de conviver em sociedade. Eu preciso conviver com vocês todos e vocês precisam de mim para conviver. Não somos uma ilha, somos seres sociais e não aprendemos a viver em sociedade. Então, essa é a minha opinião, a minha impressão sobre o que é essa questão da violência contra a mulher. É uma covardia, é uma frustração e, obviamente, essas pessoas precisam de tratamento. Agora, enquanto não são tratadas, eu concordo com a Fabíola, né? Anda com a faquinha, é necessário. Infelizmente, é um mal necessário. Enquanto os homens não são educados, precisamos aprender a nos defender, né? Então, eu concordo com você. Precisamos realmente nos defender. E também o que o Jean falou, né? Artes marciais não resolve, mas é preciso haver uma defesa. E o que fazem em contrapartida? Vamos educar as crianças para não precisar punir os homens. Então, eduquem os filhos. Eu já vi mulheres dizendo, meu filho vai ser pegador, minha filha não. Mulheres dizendo isso. Então, essa criança vai crescer com qual mentalidade dentro de casa? E o mais importante, exemplo. Eu tento ser um exemplo do meu filho. Não adianta eu dizer para ele, não faça isso, não faça isso, não faça isso, se eu faço. O melhor exemplo, a melhor educação é o exemplo. Então, sempre tentei ser um grande respeitador das mulheres. Cresci rodeado de mulheres, 2 irmãs, uma mãe, um monte de prima que vivia lá em casa. Eu cresci com calcinha pendurada na torneira do chuveiro. Aprendi a respeitar a mulher desde sempre. Então, eu dou exemplo para que meu filho também aprenda a respeitar as mulheres. Me alonguei demais. Muito bem, Velho, Cláudio. desculpa. Deixa eu me atravessar aqui na sua fala. Sim, Eu queria tá. lhe dizer a você que eu estava com saudade de você. Faz um tempo que a gente não tinha movimentos como esse, né? Desde Caruaru. Verdade. Queria agradecer também pelo convite de estar com vocês nesse momento. Parabenizar para todo mundo que está aqui achando que esse tema é importante, porque ele é importante e necessário. Mas pedir desculpa também, dizer que eu não vou poder ficar mais tempo. Eu já tinha te avisado, né, que eu tinha uma reunião e ainda estou no ambiente de trabalho, então eu vou sair daqui já que o povo já está me chamando, por isso que eu entrei. Mas queria dizer para vocês que enfrentamento à violência contra a mulher é uma pauta extremamente necessária, onde a gente tem um problema social que a gente precisa encarar de frente. Mas também deixar claro que a gente não consegue resolver nenhum problema como esse, né, nenhuma questão social, se a gente não tiver políticas públicas efetivas que acolham essas mulheres e que punam também os autores de agressão. Eu estou aqui de Pernambuco, como vocês sabem, e aqui no governo do estado a gente tem aqui o monitor do feminicídio, onde nossa governadora ela faz questão de tratar a pauta de enfrentamento à violência contra a mulher como prioridade dentro da gestão dela, dentro do Juntos pela Segurança. A feminicida em Pernambuco ele não se cria. Ele é preso e ele é julgado. A gente tem um altíssimo número, mais de 98%, 95% dos feminicidas, eles são presos, julgados e condenados.
E, em geral, também tem o caso dos que se suicidam depois que assassinam as mulheres. Então, a gente não tem o 100% por conta dessas questões. Dizer para vocês que a gente também tem políticas públicas efetivas, como as casas-abrigo e agora também casa de passagem, para que a mulher que venha que busque ajuda, não só quando ela estiver em risco de morte. Então, a casa de passagem acolhe qualquer mulher vítima de violência, mesmo que ela não esteja em risco de morte. E, principalmente, que a gente quer que essa política, que essas mulheres sejam atendidas antes que essa agressão, né, se aprofunde a ponto dela estar sendo espancada ou colocar a vida dela em risco. Dizer para vocês que hoje a gente também tem o 197 Mulher, que é a Delegacia da Mulher 24 horas de forma remota, onde tem até 4 horas para indicar uma medida protetiva, isso em parceria, inclusive, com o Tribunal de Justiça. A gente também tem o Protege Mulher, que é um aplicativo que tem toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher na palma da mão, para que qualquer mulher, em qualquer lugar de Pernambuco, possa acessar e pedir ajuda. Muitas vezes a gente não sabe a quem pedir ajuda ou como pedir ajuda. A gente também está com unidades móveis de acolhimento, já chegaram 2, vai chegar mais 4 unidades que estão percorrendo o estado para levar esse enfrentamento à violência onde tem mais difícil acesso de chegar. A gente também fortaleceu e ampliou a quantidade de patrulha Maria da Penha e a gente tem fortalecido toda a rede de segurança pública com formação e estrutura para receber essa mulher e saber acolher essa mulher vítima de violência para que ela não seja violada ou passe por mais uma violência quando vai procurar nos serviços, seja ele de saúde, seja ele de segurança pública, seja ele da Secretaria da Mulher, seja ele de educação. A gente sabe que tem um desafio muito grande, que a gente tem muito trabalho para fazer, que tem muita mulher sendo vítima de violência e que tem muito mais que não chegou à rede, porque das mulheres que são assassinadas, mais de 85%, quase 90% nunca pediu ajuda a ninguém, nem a algum serviço, nem muito menos a um vizinho ou um amigo. Então, é um processo muito, muito forte que a gente precisa fazer ainda, de transformação cultural dessa sociedade, de reestruturação e fortalecimento dessas políticas públicas, mas também da gente poder chegar para essa mulher e dizer que ela não está só, que existem essas políticas públicas, que a gente precisa enfrentar essa violência, não julgar essa mulher que está sofrendo violência, porque ela precisa ser acolhida, não colocar mais uma responsabilidade nessa mulher que já está fragilizada, machucada, que em geral, antes de acontecer qualquer um tipo de violência, a violência psicológica sempre é a primeira a chegar, para que essa mulher também seja minada na sua força, na sua autoestima, né, na sua coragem de romper com o ciclo da violência doméstica e familiar. A gente sabe que a autonomia econômica também é importante para fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher, e mais, é um chamado que a gente faz, não só para as mulheres, mas para os homens. Não são todos os homens que são autores de agressão, mas mais de 95% dos casos de violência doméstica e familiar acontece por homens, seja pais, irmãos, namorados, ex-maridos, né, são no ambiente da casa. Então, que os homens também possam ser parceiros desse enfrentamento à violência, chamar outros homens, mostrar para ele que ele está errado, mostrar como precisa fazer e denunciar, inclusive e principalmente de forma anônima, porque a gente sabe que precisa garantir também a integridade de cada pessoa. Então, Veri, e aqui eu vou agradecer, né, a Ana Cláudia de Castro, a Eli, a Fabíola, a Fernando, a Jean, a Jefferson, a Catiana, a Poeta Arteiro, a Romana, por esse momento, dizer a vocês que eu estou à disposição para a gente continuar esse diálogo em outro momento, né, com o nosso conhecimento, com as nossas políticas, né, e com um pouco mais de tempo também, para que a gente possa aprofundar esse diálogo. Reforça só o telefone. 0800 281 8187 é a ouvidoria da Secretaria da Mulher, e o 197 Mulher é a delegacia móvel, a delegacia de forma remota, de forma virtual, delegacia da mulher de forma virtual que tem aqui em Pernambuco. É isso? É isso, para deixar destacado, porque como só fica gravado, então... Isso. E tem o Protege Mulher também, que esse é o web aplicativo que não precisa baixar, mas que tem toda a rede de enfrentamento à violência na palma da mão. De Fernando de Noronha ao Sertão, toda a rede mapeada. A gente também está ampliando a quantidade de centros de referência que acolhem as mulheres vítimas em Pernambuco. Eram 30, e pela primeira vez eles estão sendo criados e inaugurados em Pernambuco com coparticipação do Estado, o Estado colocando recurso para ajudar nesse centro, e nós vamos ter 61. A nossa governadora lançou mais um edital para 30 e um para Fernando de Noronha, e já foram inaugurados mais 12. Então, existe um esforço muito grande para fortalecer toda essa rede de enfrentamento, e a gente conta com vocês para denunciar, para acolher, para dialogar, para dar sugestões como foram dadas, para que a gente possa também fortalecer não só o processo de educação junto com os núcleos de estudo de gênero, mas também de defesa e acolhimento das mulheres. Ju, muito obrigada. Depois voltaremos a conversar
sobre esse tema com você. Assim que terminar aqui, eu já vou te mandar o link e eu vou continuar essa conversa com você também, após esse debate. Um beijo, boa reunião, obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui, somando com esse tema que é tão importante para todas nós. Fiquei muito feliz de a gente se reencontrar. Um abraço, pessoal. Obrigada. Eu também, Ju. Outro. Tchau. Então, vamos continuando aqui. Cláudio, você terminou? Ou quer... Não, terminei. Certo. Em resumo, frustração, né, e canalice. O que faz o homem é aquela pessoa que dorme com ele. Ele é tão prepotente que ele não pensa que ela pode fazer algo com ele também quando está dormindo, né? Eu acho que o relacionamento é uma construção, não uma imposição. Perfeito. Eu gostaria só de te pedir, Cláudio, para que você vá pensando aí, enquanto outras pessoas vão falar, pensando em como nós podemos ajudar a esses homens que você traz aí como frustrados a se tratarem. O que é que nós podemos fazer? Como nós podemos chegar até esse homem? Então, eu gostaria que você fosse pensando em soluções práticas para nós levarmos a esses homens que estão precisando. Então, eu gostaria de ouvir mais alguém. Eli, Bo, Jean, Fernando. Quais são as percepções de vocês em relação a esse momento de violência? Por gentileza. Eu posso falar agora? Posso falar, Pode Veri? Pode falar. Tudo bem. Ok, no meu início, eu me apresentei, você fez a pergunta, eu acabei me apresentando e não falando, né? Referente à tua pergunta, no Cabo de Santo Agostinho, eu já venho, o Cássio falou aí que essa luta não é de agora, essa coisa não é de agora, esse assunto é discutido aí há muitos anos, há séculos, né? E aí no Cabo a gente tem um trabalho, até eu coloquei o nome dela aqui, Lucidalva Nascimento, que é uma advogada, uma mulher negra, e começamos um trabalho juntos, eu com o rádio, com a comunicação, né, e ela me ajudando, muitas vezes, a esconder uma mulher, a pagar uma passagem para que essa mulher pudesse ir para um outro estado para se proteger, porque na época não se tinha essa estrutura que a Juliana acabou de falar. Juliana falou que o Estado mantém uma estrutura, a minha cidade também mantém uma estrutura, mas essa não é a realidade, velho, e aos convidados de toda a cidade de Pernambuco. A gente sabe que não é uma realidade em várias cidades. E o Cabo é referência nisso, né? A gente tem Pujuca, que é pertinho, né? Mas nem toda cidade tem a estrutura que tem, né, Recife, ou que tem o Cabo de Santo Agostinho. E aí o meu trabalho com o Centro das Mulheres já vem há praticamente 27 anos, né? Começou na Mata Sul, né? E hoje é focado do Cabo para o mundo. E aí eu quero dizer que a gente escuta muito a mulher dizer assim, lugar de mulher onde ela quiser, mulher buscando espaço de representatividade. Eu disse hoje a uma colega nossa, a Carol Barros, que ela é vereadora no Cabo, né? Ela está lá numa cadeira, e ela é a vice-presidente da Câmara. Mas o sistema machista, tá certo, não permite a ela fazer algumas ações. Quer dizer, a mulher busca esse espaço de representatividade, mas ela não consegue realmente, muitas vezes, dar vez e voz às mulheres. E aí, voltando para o homem, esse homem tem que... A gente fala muito da questão da mulher, mas o homem tem que ser trabalhado. O homem tem que ser abordado o tema com eles, né? E aí eu fico muito feliz. No Cabo, a gente tem um assistente social, Joaquim. Começamos acho que há 3 anos, ele me convidou para uma roda de conversas. A Justiça fazendo uma roda de conversa com aqueles homens que cometeram o crime, né, não cometeram o homicídio, né, não mataram a mulher, mas que agrediram, que foram violentos e respondiam a uma medida protetiva. E aí, velho, eu tive a oportunidade de fazer essa rodada de conversa com eles, e tinham muitos deles que não conseguiam falar, né? Ficavam o tempo todo chorando. A gente tem aí no cenário americano, onde
Os que foram para a guerra têm um espaço de apoio, onde eles têm uma roda de conversa. E aqui, a Sim, gente aqui no Brasil, a justiça está fazendo isso. Eu fiquei muito feliz no final do ano passado, quando eu vi que o Tribunal de Justiça de Pernambuco vem fazendo um trabalho que é um trabalho piloto, mas é que fazer roda de conversas com os homens para que os homens sejam trabalhados. Né? A gente precisa trabalhar isso, precisa fazer essa conversa. Eu fico feliz que nesse bloco aqui tem homens e mulheres, não é só mulheres, também não só é homem, tem homens e mulheres. E aí eu continuo acreditando que o diálogo, a conversa, a educação é importante para que os homens, né, possam permitir que as mulheres vivam, sejam amadas, tratadas com respeito e tenham melhor qualidade de vida. É o meu pensamento, Pere. perfeito, Eli, perfeito. Eu estou anotando aqui porque nós temos o objetivo de finalizarmos esse debate com soluções práticas. Coisas, como disse o arteiro poeta, que nós possamos fazer no dia a dia. Então, quando você diz uma roda de conversa para que os homens sejam ouvidos, nós podemos criar essa oportunidade, nós que estamos aqui. É possível. Esse momento que estamos tendo aqui foi possível, por isso que estamos aqui. Então, nós poderíamos criar, podemos sim, eu gostaria até de discutir com vocês no final isso, esse momento, para que nós possamos ouvir os homens e verificar também como nós possamos ajudá-los. Se só ouvindo resolve, de repente encaminhando para uma secretaria, um órgão público que possa ajudá-lo, psicologicamente falando. Então, vamos pensar nisso também. Quem é o próximo a falar? Opa, Eu, gostaria de dar minha palavra rapidinho. Então, eu acho que também, para além dessa roda de diálogo, a gente tem que colocar em prática no dia a dia e não tolerar determinadas falas, né, determinadas atitudes das pessoas ao nosso redor. A partir do momento que você, sei lá, tá num futebol com os amigos e uma pessoa começa a falar coisas de cunho violento com a mulher, não só com a mulher, mas para com a sociedade, a revolta com a sociedade, você tem que repreender, ó. Essa fala aí, pô, é errada. Tem que fazer passar vergonha mesmo, constranger. Porque esse tipo de coisa, saindo de lá, ele vai direto para casa e vai falar com o filho dele. Ele vai normalizar esse tipo de atitude. Então, no dia a dia, quando a gente que é homem, porque a gente sabe também que homem só escuta homem. Homem só escuta homem. Então, se a gente no dia a dia chega e faz o básico, quer dizer, ó, esse papo comigo não dá, eu não tolero, não gosto de escutar esse tipo de coisa, isso é feio, isso tá errado, tu tá passando vergonha, pode constranger, porque ele vai sentir. Ele vai sentir que ele errou, ele sabe onde ele errou. Então, é falar que também não vai dizer, porque ele não sabe onde está errado, sabe. Sabe muitas vezes onde está errado. Sabe muitas vezes onde cala, aperta. E faz porque acha que uma mulher é posse. Acha que a mulher é propriedade dele. Isso que é o maior erro da gente, é acreditar que as pessoas não são letradas. Elas sabem o que elas estão fazendo. Ninguém é inocente. A gente tem homens adultos conversando diversas atrocidades do dia a dia com a gente. Eu trabalho com cerca de 50 homens e todos os dias eu escuto absurdos e se falar perto de mim, eu faço o constrangimento. Na frente eu falo, ó, não dá, isso aí é feio, tu tá pagando um mico. Isso aí é muito feio. Porque a partir do momento que a gente não tolera o intolerável, a gente corta o mal pela raiz. Para além disso, é falar que a violência, ela não é só a violência física, né? Não é só a violência física, é uma violência psicológica, uma violência
patrimonial, né? Uma violência sexual, uma violência moral. Então, a partir do momento que a gente escuta ele falar, não, que eu vou tirar tudo dela, não, que ela vai ficar sem nada, não, que eu vou entrar na mente dela. Diversas outras formas de falar de maneira agressiva, de maneira violenta com a mulher, e não fazer nada, porque assim, quem cala consente, né? O pessoal fala, quem cala consente. E não você não falar com ele, ó, isso aí tá errado, pô, isso aí não é certo, isso aí é crime. Isso é crime. Fala assim, isso é crime. Porque a pessoa, às vezes, pode até entender que é tóxico, que é grave, mas ela não entende que é um crime. E a partir do momento quando a gente fala, ó, isso é crime, aí a ficha cai. Era só isso que eu gostaria de falar. É verdade, eu também concordo com você. Quando o homem passa a repreender o outro, ele realmente está contribuindo aí para que isso diminua. Então, também já anotei aqui, é uma solução prática do dia a dia que nós podemos fazer. Como você disse, o homem ouve outro homem. Normalmente os homens preferem ouvir outros homens. Então, boa dica aí também do arteiro poeta, o Fabrício. Então, quem mais vai falar? Eu, Fabiola, eu penso já um pouco diferente. Eu faço com que, já aconteceu casos de eu estar atendendo algumas mulheres, né, falando de depressão e autoestima, e alguns maridos me procurar no privado. E já aconteceu também situações de eu estar em alguns locais e ouvir algo que não me agradou, porque eu senti aquela dor que a mulher estava sentindo, o desprezo, diminuir, o egoísmo, maltratá-la. Eu faço com que eu conhecer ele. Se eu estiver assim num ambiente assim de uma festa, num clube, num baile, alguma coisa, eu fico observando uma posição que dê para eu falar com ele, até com ela. Depois você pode entrar em contato comigo. E se for vizinhos meus, conhecidos, cunhados, amigos, que tratem mal sua esposa, eu faço com que eles confiarem em mim. Eu conversar, eu disse, vem cá, posso conversar contigo um pouquinho? Porque, às vezes, eles também, não é certo o que eles fazem, é errado. Mas também, se a gente for criticar, envergonhar, é pior. Eu penso assim, eu tento puxar para mim, para que ele confie em mim. Por que você fez isso com sua esposa? Você acha certo? Se põe assim no lugar dele, se isso é certo. Você gostaria disso? Não. Se você não gostaria disso, você vai deixar ela, você quer ela ou não quer. Não faça vergonha. Já aconteceu um caso desse aqui onde eu moro, em Paulista, que eu presenciei, eu convidei um casal, e ele, quando tomou uma cervejinha, ele se alterou. Aí eu fiquei calada, não disse nada, mas quando ela foi no sanitário, eu chamei ele na grande. Não faça isso que é feio. Se põe-se no seu lugar. Você foi convidado para estar com a gente, como amigo, e não como inimigo. Assim você faz com que outros homens olhem você de outra maneira. E as mulheres também. E a gente fica recém pensando assim, meu Deus, que vergonha ela está passando. Eu penso assim, no meu posicionamento de pensar, que a gente também tem que acolher o homem. Porque o dia a dia com o nosso marido, os nossos filhos, homem, o cunhado, os vizinhos, a gente observa muitos erros, mas se a gente puder chegar lá e conversar ou dizer alguma coisa que toque ele, quem sabe se a gente não está ajudando uma vida. Porque tem muitos homens que são letrados, né? Tem faculdades, eu tenho um anel, eu tenho isso, sou psicólogo, sou isso, sou aquilo, mas é um absurdo certas coisas que a gente escuta das suas esposas e ficam com vergonha de não dizer. O que eu faço, o que eu falo para elas, ela não ter vergonha. Que ligue quando tiver em apuro. Se tiver acontecendo alguma coisa, fala, chama teu esposo, conversa com ele. É assim que a gente tem que ser. Foi assim que você me conquistou. Tem que ter o diálogo. O dia a dia tem que ter o diálogo.
E se você puder ajudar outros homens, é bem melhor, porque o homem não só conversa com o homem, quando ele tem a atenção de outra mulher que sabe o que está falando, ele escuta. Porque eu trabalho com terapia mental e a autoestima da mulher, e entra homens também no meu privado para conversar comigo, e vários, e vários. Aí eu digo, eu sou sua amiga, e você é meu amigo, eu vou aprender com você. Porque nós, mulheres, e homens também, somos carentes de atenção. De atenção. Um abraço, um bom dia, tudo bom? Como vai você? Tem certos homens que eu vejo arrogante, já bateu na esposa, mas quando eu passo por junto dele, tudo bom, meu amor? Boa noite, boa tarde, não sei o quê. Fica na mente dele, poxa, ela me valorizou, me deu um bom dia. Se eu estou vendo um erro de um homem, passa, viro a cara, não falo com ele, ignoro ele, é pior. A sociedade que a gente está vivendo hoje, a gente tem que acolher, tanto a mulher como o homem. Uma boa noite para todos. Eu Senão eu vou entendo, Fabíola, você também, e entendo que nós temos que acolher. Obrigada. Mas tem homens que eles não param para ouvir a mulher quando elas tocam nesse tema. Quando o Fabrício diz repreender, ele não quer dizer que vai ser violento. Não, eu sei em falar em repreender, mas eu estou falando assim. Se eu, um exemplo, meu filho desmoralizou a minha nora no canto. Aí eu, poxa, faz isso não, é crime, é não sei o quê. Eu já estou diminuindo um pouquinho ele. Eu acho, na minha opinião. Puxa ele, conversa com ele no particular. Posso conversar contigo? Mas cada cá tem sua opinião, né? Eu, como mulher, eu tenho assim, eu gosto de acolher, conversar junto comigo. O acolhimento eu acho melhor. A opinião é minha e a opinião dele e de vocês são outras. Mas são as mesmas coisas que a gente pode estar discutindo em outros debates, o melhoramento de a gente ter homens e mulheres junto a gente. Se posso falar rapidinho, acho que a Vreinaura saiu, né? Parece que a internet dela caiu. Deve ter caído a chamada dela, mas acredito que já deve estar voltando também. Eu acho muito pertinente, pela tua opinião, e justamente essa é a intenção aqui do debate, a gente poder debater opiniões que divergem, porém é o mesmo sentido, né, do combate da violência contra a mulher. Aquele Então, famoso... Posso falar, Romana? Né? Então, há casos e há casos. Né? Se for, como o Fabiola falou, se for possível e necessário acolher o homem, tudo bem. Tem homens que não sabem lidar com suas emoções, que têm uma criação machista, e às vezes acontece deles terem atos que nem talvez perceba que aquilo é uma violência contra a mulher. Então, é importante ter esse acolhimento de dizer, olha, vem cá, isso não está certo. Né? Talvez a criação desse homem foi uma criação de ver o pai fazer com a mãe, ou o padrasto, ou alguma outra figura masculina, e replicar na vida dele, achando que aquilo era normal de se fazer. Mas também, infelizmente, há casos de que o homem sabe muito bem do que está fazendo, e ele precisa de uma repreensão, seja lá particular ou pública. Mas é muito pertinente as duas opiniões, tanto a do poeta, né, da forma como ele consegue lidar com os amigos de trabalho, que acredito eu que já são pessoas a qual ele tem um grau de intimidade, e da mesma forma que esses homens se acham bambambam, né, de falar em público algo que agride uma imagem feminina, eles também devem ter peito para aguentar essa correção pública do que estão fazendo, que talvez saibam do que está fazendo. Mas muito obrigada pelas duas opiniões. Eu não sei se o Veri conseguiu voltar. Eu queria só dar uma contribuição, enquanto a Vera está aí tentando se ajustar, né? Isso é a internet, né? E aí queria só dar uma contribuição rápida. Quando vocês falam
na questão da punição ao homem. A gente tem aqui, por exemplo, em Recife, há um projeto de lei que é o 188/2023. Esse projeto de lei é da vereadora Liana Cisne, do PT, que ela multa o agressor de 1.000 a R$ 1 milhão, né, ao agressor. E tem um detalhe, ele não pode participar de licitação pública, é uma série de outras coisas que ele não pode participar. Quer dizer, a gente está diante de uma situação grave, mas que há punição. A gente tem agora um outro projeto, esse aí não foi aprovado ainda, está lá em tramitação em Brasília, que eu anotei aqui, que é o 1811/2006, onde a deputada federal e coronel Fernanda, ela quer que o agressor da medida protetiva use tornozeleira rosa. Isso não passou ainda, não é? Mas aí está em Brasília, nessa discussão. Eu queria só dar essa contribuição, que a gente sabe que muitas violências ficam impunes, até pela questão da mulher não ter como se manter, muitas vezes mora numa casa que é dele, que não é dela, a questão dos filhos, não é? Muitas vezes ela tem os filhos e não quer romper essa relação. Tem N coisas que acabam contribuindo e deixando essa mulher refém. Mas também há leis, como a Maria da Penha, é a terceira melhor lei do mundo, né, a terceira, e está aí. A gente sabe que, como eu disse, o Cabo, o Recife e poucas cidades de Pernambuco têm uma rede de proteção a essas mulheres e também de disputar o homem, de ter essa roda, como o Cabo tem, através do nosso Centro Social Joaquim, que é da vara privativa de combate à violência doméstica. Aqui tem o Joaquim promove essas rodas de conversa com os homens. Eu queria só dar essa minha contribuição. Muito bem, eu caí aí, mas voltei. Estamos aqui de novo, firmes e fortes. Então, vamos lá. Então, falta mais alguém falar sobre a questão da percepção? Se não, fale, vou. Seu microfone está fechado, querido. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, eu percebi que não tenho muita experiência, assim, como vocês, né? Mas aí eu vejo no sentido aqui, né, da ilha, da minha comunidade onde eu vivo. E eu acho que, assim, é realmente sobre essa questão da educação, de mudar esse conceito de quanto a educação da criança, da figura do homem, né? Porque teve um caso, e aí isso é verídico, né, com a minha irmã, e aí ela se separou do marido, né? E aí o marido começou a fazer perseguição, né, com ela. E aí chegou a tentativa de homicídio. E aí nós moramos numa rua onde tem poucos vizinhos. E aí existe uma igreja. E aí ela entrou nessa igreja e mesmo assim ele foi atrás dela dentro da igreja, uma assembleia. E aí, por parte do divino mesmo, o revólver pinou, né? E aí fomos para a delegacia, eu acompanhei todo esse processo dela na delegacia, e aí a minha irmã é muito empoderada, muito, muito empoderada. Ao fato de, antes disso tudo acontecer, ela se separou dele, foi para o juiz tal, e ela não aceitou, como que fala aquilo da criança? Pensão. Não aceitou pensão, nada, sempre lutou, criou, tal. E aí o que acontece? Essa rede que a gente tanto fala de apoio, dentro da minha rua não existiu. Talvez pelo fato do que o Eli falou, que talvez as cidades não tenham essa rede de proteção como tem no Cabo, como tem em Recife, e como tinha nos anos que não tinha há 20 anos atrás, 25 anos atrás, salvo engano, 25 anos atrás. E aí fomos para a delegacia, fomos para a promotoria, tal. As testemunhas que tinham, no dia que era para testemunhar contra, não foram pelo fato de medo de represália. E todas testemunhas eram mulheres.
sabe? Então, assim, talvez tivesse essa rede de apoio hoje, talvez tenha sido tudo diferente. E passaram-se uns 10 anos e ele assassinou uma outra mulher, que ele casou. Então, assim, eu acho que a educação, essa coisa estrutural de dentro de casa, como o de Castro fala, vou criar um homem que vai pegar, que vai fazer isso. E aí ela tem um filho, ela só tem um filho, é filho único, e a gente fica nessa educação com ele, sabe? Dele tratar bem, e graças a Deus ele é um romântico, ele, sabe, ele tem uma namorada que trata super bem a namorada dele, e aí a gente fica nessa educação. Então, assim, hoje eu estou mais participando desses movimentos por conta de uma amiga, que ela é secretária da mulher, e eu vejo ele e de Castro que é muito difícil a gente mobilizar os homens a participarem dessas políticas públicas de proteção contra a violência das mulheres. Assim, agora há pouco fizemos uma caminhada, foram vários convites, vários cards, anúncios, vídeos, e a participação foi mínima, mínima, mínima. Então, assim, se realmente a gente puder promover esses debates, essas rodas, fazer essa conscientização, sei lá, nas escolas, em grupos, em rodas, sabe? E isso, com certeza, as sementes serão plantadas, e aí a gente vai desmistificando e mudando essa questão contra a violência, porque, assim, eu acho que Itamaracá tem um diferencial. A estatística não é tão grande quanto a violência física e o feminicídio. Mas aí existe a violência econômica, isso eu vivencio em várias casas, sabe? E eu dou sempre apoio às mulheres, e geralmente tem algumas que eu tenho uma certa intimidade, e eu sempre as aconselho a realmente enfrentarem e procurarem ajuda. Porque muitas vezes elas ficam presas a isso. Acho que alguém comentou sobre, porque vive na casa que não é dela, é dele, ou sei lá, é da mãe dele, ou realmente só ele trabalha, né? Que vai desde dele ditar o que pode se comer, né? Porque eu já vi isso, do que pode se usar, né? Sei lá, até colocar um batom, a cor que a mulher quer colocar, e aí ele infringe e diz: você não vai colocar essa cor, você não vai com esse short, você não sabe? E assim, são coisas assim que eu falo que eu vivencio, sabe? E aí, de uma certa forma, eu tento orientar e ajudar. E, para mim, eu acho que crucial é o que todo mundo realmente aí falou. A gente fazer mais debates, a gente buscar mais homens a participarem desse debate e de conscientização dentro das suas casas. Porque aí, como eu acho que todo mundo falou isso, da criação dos seus filhos. Porque talvez já venha da árvore genealógica, né? Que fulano fazia, Beltrano fazia. Homem faz isso. Homem que manda. Homem que pode, homem que faz, homem que acontece. E eu acho que não, acho não, tenho certeza que não é por aí. Muito bom também, Bo. Obrigada. Falta mais alguém falar sobre essa questão? Veri, só para contribuir com a fala do Gebson, é isso? Teu nome? Gebson, Gebson, perdão. imagina. Então, Gebson, eu sou de Itapsuma, bem próxima à Ilha de Itamaracá, e o que você falou aí, né, sobre essa rede de apoio entre a nossa cidade, Itapsuma e Itamaracá, só para compartilhar algo que aconteceu, é pertinente também as experiências serem compartilhadas. Teve uma situação com uma amiga minha, moradora de Itamaracá, ela passou por uma violência doméstica, física, e entre outras também tipos de violência, e ela entrou em contato comigo à noite, desesperada, perguntando se podia ir para minha casa. Na época, eu hoje não moro mais em Itapsuma, mas na época eu morava no bairro de Mangabeira, talvez você conheça. E eu disse a ela, sim, você pode vir para minha casa, mas o que foi que aconteceu? Ela disse, eu não posso falar por telefone, daqui a pouco eu chego aí, por favor, me espera na pista. E assim eu fiz, mesmo sem saber antes o acontecido. Quando ela chegou, ela estava com o olho roxo, com hematomas, assustada, desesperada. Eu acolhi ela nessa noite que ela chegou, e no outro dia fomos para a delegacia de Itapsuma. Chegando na delegacia de Itapsuma,
nada foi feito. O que fizeram foi, como aconteceu a situação na cidade de Itamaracá, então tem que ser na delegacia de Itamaracá. Você tem que prestar o boletim de ocorrência lá. E aí, de Itapsuma seguimos para Itamaracá, ela ainda assustada, porque poderia acabar encontrando com ele, né, nesse caminho, né, tendo em vista que foi em Itamaracá, eles são de Itamaracá. Chegamos em Itamaracá, fomos atendidos por policiais, homens, que senti que fez pouco caso da situação, mesmo vendo ela com hematoma nos olhos, mesmo vendo ela com hematomas no corpo. E aí ela teve que seguir para o IML, fazer o corpo de delito, fez os procedimentos. Porém, sentimos a insegurança de sair de uma cidade para outra só, sem ninguém a nos ajudar nesse trajeto. Entramos numa delegacia que só tinha homens para nos atender. E moral da história, né? Ela passou uns dias comigo em casa, tentei ajudar ela ao máximo que eu pude, emocionalmente, psicologicamente, na segurança dela. Ele insistia em entrar em contato com ela, insistia em querer saber onde é que ela estava. Ela tinha uma moto, uma motocicleta, ele tinha segurado a chave da motocicleta dela, ele tinha a chave da casa dela. Então, nesse meio tempo que ela ficou comigo em casa, não teve nenhuma rede de apoio da parte da Ilha de Itamaracá, né? Eu não sei agora, porque esse fato aconteceu já há alguns anos atrás, mas ela sentiu, e eu, como amiga próxima, também senti na pele o medo de estar numa situação dessa. E anos após do que aconteceu com ela, que inclusive na casa que eu acolhi ela, dessa forma, eu era casada com um homem também agressor. Eu era casada com um homem também agressor, que até então me agredia psicologicamente. Não tinha chegado ainda ao ponto da violência física. Eu sempre digo, a violência física ela é o último estágio de outras violências que vieram antes. E aí, passou os anos e, infelizmente ou felizmente, essa pessoa que agrediu a minha amiga foi assassinado, né? Procurou se envolver em coisas que não devia e foi assassinado. E foi, perdão. E foi daí que ela começou a se sentir mais segura, depois que aconteceu o fato. Levando para a minha cidade, onde eu morava, Itapsuma, quando aconteceu comigo a situação de começar a ter uma agressão física dentro de casa e eu decidi sair da casa onde eu construí junto com ele, né, eu precisei solicitar uma medida protetiva. Eu já estou aqui trazendo minhas experiências. Eu sei que a gente tem muita coisa ainda para debater, mas vou aproveitar esse momento e o ensejo. E aí, quando eu me separei, o meu ex-companheiro invadiu a casa da minha mãe, tentou pegar objetos meus, como celular e outras coisas, me agredia verbalmente na rua, né? Depois de um tempo que eu comecei um relacionamento, começou ameaças, e aí eu tive que fazer o uso da medida protetiva. Quando eu fui em busca dessa medida protetiva, eu fui na delegacia de Itapsuma, que não é uma delegacia especializada para atendimento a uma mulher. Infelizmente, eu escutei por diversas vezes, você tem certeza que é isso que você quer? Eu ainda indaguei, eu disse, por que eu não teria certeza? Ah, mas porque se você... Ele já tinha, essa pessoa que eu convivi, já tinha uma medida protetiva de uma ex-mulher antes de mim. Só que aí, a pessoa agressora, muitas vezes ela é uma pessoa manipuladora e narcisista. Então, acredita-se que o que aconteceu no passado não foi totalmente culpa dele, né? E aí, quando foi aberto lá o CPF, o nome dele completo, viu que ele já tinha uma medida protetiva, o policial lá me perguntava, você tem certeza que é isso que você quer? Eu disse, por quê? Porque se você solicitar, ele não pode fazer parte mais de concursos públicos na área de segurança. Eu disse, primeiro, que ele nem tem interesse, pelo que o tempo que convivi, de participar de concurso na área de segurança. E segundo,
é para minha proteção, que eu preciso da medida protetiva. Porque se hoje ele invade a casa da minha mãe e tenta tirar objetos meus, quando ele me vê na rua, ele manda eu sair do lugar, porque senão ele não responde por ele. Então, eu preciso da medida protetiva. Ele fez a pergunta por umas 2 ou 3 vezes, e no final, antes de clicar o Enter lá para enviar a solicitação da medida, ele estou enviando, viu? Tudo bem. Então, eu me senti, tipo, eu fui a culpada, eu passei a violência, eu preciso de uma defesa, e eu fui a culpada, né? E eu me lembro que isso foi tão traumatizante para mim, que eu passei dias chorando, dias chorando, porque eu não vivia na minha mente, eu não pensava na minha mente que um dia eu ia viver aquilo. E estava vivendo aquilo, convivendo, querendo que aquilo fosse um pesadelo, que no outro dia eu acordasse e não estava sendo aquilo. E foi por anos que eu passei por essas situações. Enfim, o que eu queria trazer essa experiência, porque como você é de Itamaracá, eu sou de Itapissuma, a gente precisa trazer políticas públicas para a nossa região, para acolher essas mulheres vítimas de violência, trazer uma delegacia especializada, como a Juliana falou, né? Graças a Deus, hoje tem bastante situações que trazem proteção para a mulher, mas para a nossa área aqui, da região metropolitana norte, a gente ainda precisa de mais. A gente ainda precisa de mais. Então, esses debates, né, que traz aqui região metropolitana norte, sul, de outros estados, de Brasil, é importantíssimo a gente debater, a gente ver situações reais que aconteceram, como o da sua irmã, como o meu caso, como o caso da minha amiga, e dizer, né, vamos fazer alguma coisa. É como a Fabiola disse, eu acho que foi a Fabiola que falou, é uma gota no oceano, mas essa gota no oceano pode se tornar maior, e vai depender de cada um de nós. Eu chamar você, você chamar o outro, você chamar o outro, você chamar o outro, como o poeta teve a opinião dele, ele fazia a parte dele, como a opinião da Fabíola, a Fabíola fazia a parte dela, e assim a gente se tornar gigante. E aí, o que acontece hoje é a Secretaria da Mulher é dentro da delegacia com a sala Lilás. Inclusive, hoje estávamos numa reunião e uma assessora de lá da secretária foi chamada porque chegou um caso lá que, salvo engano, é tudo com muito sigilo, né? E aí tinha uma mulher lá para ser atendida e aí ela saiu para atender essa pessoa. Estamos em passos pequenos, mas estamos caminhando, né? Que bom, que maravilha. Eu fico feliz em saber, né, do que está mudando e do que precisa melhorar. Eu sempre acredito que a gente sempre tem algo para melhorar. Tá bom, tá ótimo, mas vamos melhorar. Veri. E concluindo. Veri, pela questão de ordem, a gente tem quanto tempo ainda, Veri? Eu pensei em finalizarmos às 21 horas. Então, como nós temos a gente está a 20h44, 20 horas e 44. Isso. Então, nós temos aí mais ou menos 15 minutos para finalizarmos. E o que eu quero propor, é que, a partir daqui, nós coloquemos em práticas essas soluções que foram dadas. Cada pessoa que falou deu suas soluções. O Fabrício, o arteiro poeta, Eli trouxe soluções, Bo, Catiana, Cláudio. Eu anotei aqui e eu gostaria de que isso fosse colocado em prática. E eu gostaria também que esses nossos encontros, que eles continuassem, se possível. Porque, como vocês viram, há uma necessidade, Eli falou isso, e eu também concordo, há uma necessidade de ouvir cada vez mais os homens. Claro que nós precisamos ser ouvidas também. Estaremos juntas com eles nesse processo, nesse movimento, para que isso venha realmente, para que nós possamos colaborar com essa reeducação, se é que ela pode acontecer. Aí vou convidar uma psicóloga para estar aqui conosco no próximo encontro. E também vocês podem trazer outras sugestões para que nós possamos agregar.
gostaria muito, e se ele puder, esteja conosco, porque ele é uma pessoa que tem experiência nesse trato com a mulher, na defesa da mulher. Bo, Cláudio, todos os que estão aqui, Fernando, Fabrício, Ana Cláudia, Robel, que está aí também, que é minha aluna do curso de oratória. Então, que nós estejamos juntas e com vocês nessa caminhada para que realmente a gente comece a fazer algo e que venha contribuir para uma mudança. Porque do jeito que está, não pode continuar. Eu sei que é clichê dizer isso, mas eu sinceramente, eu tenho medo de sair na rua sozinha. Eu tenho medo de sair na rua, coisa que eu não tinha antes, mas agora eu tenho medo de sair na rua, porque eu posso estar na minha rua e vir um homem só porque acha que tem o direito de me matar porque eu sou mulher e me matar. Então, nós precisamos realmente fazer alguma coisa. Então, eu convido vocês para estarem conosco e eu proponho aqui que vocês possam levar adiante essas práticas que são possíveis no nosso dia a dia, como o Fabrício falou, a própria Fabíola também falou, da questão do acolhimento ao homem. O homem precisa ser acolhido? Precisa, mas ele é um agressor, ele precisa ser tratado, então o que é que nós podemos fazer? Ele é um agressor, então vamos fazer o que é certo. Se ele agrediu, ele precisa de tratamento, deve ter algum problema. Tratar essa frustração, que Cláudio falou, precisa tratar essa frustração, então vamos buscar ajudar esse homem para que ele se trate e não venha cometer novas violências contra a mulher. E se cometeu, deve consequentemente, sofrer as consequências. Então, nós precisamos realmente, a partir de hoje, que esse grupo que está aqui comece a colocar em prática tudo que foi falado. E eu também gostaria de pedir a vocês, não é obrigatório, para quem se dispuser e quiser fazer, eu gostaria que vocês fizessem um vídeo que pudesse chamar a atenção de outros homens para que eles repensem as suas atitudes em relação à mulher, ao trato com a mulher. Então, façam esses vídeos, se puderem, coloquem em suas redes sociais, mandem para mim que eu vou divulgar também nas minhas, para que nós criemos esse movimento que realmente precisa, como é que eu posso dizer? Precisa crescer. Precisa chegar até esses homens que são agressores, precisa chegar o pai que necessariamente precisa educar o seu filho para não cometer violência, porque, como o Bo falou, um jovem de 20 anos machista, nós vimos o ano passado, numa escola, um menino que agrediu uma menina porque ela não quis ficar com ele. Queria ficar com ela, mas ela não aceitou. Então, ele tem o direito de fazer isso? Que criança é essa? Essa criança vai ser o quê no futuro? No futuro, espero que não, mas, pela lógica, pode ser um futuro assassino de uma mulher, ou mais. Então, precisamos tratar, precisamos lidar com essas questões. Essa é uma preocupação nossa do Empodera Mulher há muitos anos, não é, cara? Há muitos anos que nós buscamos fazer algo sobre essa questão da violência contra a mulher, mesmo quando não era tão falada, nós já trabalhávamos isso no Empodera Mulher, e agora eu quero ter o apoio de vocês também. Deixa eu só falar só uma coisinha assim para concluir. Gebson, né? E Catiane, né? Em relação ao que eu faço aqui na minha comunidade, aonde eu chego, eu estou comentando sobre o empoderamento feminino, a autoestima da mulher, a depressão. Quando uma pessoa me fala assim, eu estou numa fila de uma padaria. Eita, eu te conheço. Me conhece, sim. Eu sou Fátima Ferreira. Olha, eu trabalho com empoderamento feminino, autoestima, depressão, trabalho com terapia mental, qualquer coisa é só me procurar. Meu telefone é esse. Eu já saio dizendo. E saio também falando sobre alguns acontecimentos que já aconteceu junto comigo, de alguém.
Aí eu vou dizer, teve uma menina que disse assim, mas Fabiola, tu parece uma vereadora. Eu digo, tu parece não. Eu estou querendo ser uma vereadora, mas uma vereadora de quê? De conquistar mais pessoas para meu lado. E os homens e as mulheres se conscientizar que a gente pode pedir ajuda a alguém. Pronto, hoje mesmo foi ontem, eu fui comprar ração. Aí eu cheguei lá, tinha uma moça com os olhos cheios de lágrimas. Eu sou muito observadora. Aí comprei a ração e olhei para ela. Tá acontecendo alguma coisa, meu amor? Quer conversar comigo? Aí a menina da ração foi falando, não, Fabiola, ela tá se achando isso, aquilo, outro, blá, 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 umas coisinhas assim que eu não posso falar, né? E o marido dela foi grosseiro. Olhei assim para ela, quando ela disse, o marido foi grosseiro. Ô, meu amor, você é tão linda. Levanta-se aí, por favor. Solta o cabelo. Tu entendeu? Eu já vou na autoestima dela. Já Muito vou bem. ali. Minha maneira de ser. Eu vou na padaria, na farmácia, na praça, dentro do ônibus. Quando fala, eu lhe conheço, eu digo, conhece sim, Fabiola Ferreira. Aquela que gosta de dançar, de se divertir, de conversar. Tem problemas, mas também pode ajudar você. Só é você aí, meu telefone, qualquer coisa liga para mim. A gente se torna assim, uma amiga de até pessoas que a gente não conhece. E a gente se torna assim uma psicóloga, E a não sua é Sim, forma de verdade? ajudar sim. mulheres que passam por essas situações, né? Muito É, importante é isso, sim. Fabiola, muito É importante. sim, o acolhimento, o Da forma que acolhimento. podemos Sempre fazer, mas que fazer podemos algo, né? fazer algo. O acolhimento é a melhor coisa do mundo. Um sorriso. Às vezes tem homens que a gente olha assim para ele, tá com uma cara tão feia. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite e pronto. Olha, abriu um sorriso, não é verdade? Como a Vera estava falando, que há muitos anos, né, nós temos esse sentido de ajudar mulheres também com o empoderamento feminino, né, levando essas mulheres a conhecer o empreendedorismo, para poder também ter um espaço financeiro e poder sair de alguma zona de perigo por conta de que é dependente financeiramente do parceiro. E aí é muito importante elevar a autoestima da mulher para que ela se sinta confiante de que ela pode, né, e deve sair de um relacionamento abusivo, né, que destrói o psicológico, destrói. É, eu trago muito o meu exemplo, né, de vida do que eu passei, porque eu penso que eu penso não, eu tenho certeza que eu tive escolhas, né? Eu poderia escolher continuar uma vida infeliz, um relacionamento infeliz, e que era conduzido cada vez mais para situações trágicas e talvez trágica, mas eu escolhi me fortalecer. E o Empodera a Mulher, por isso que eu tenho um carinho imenso pelo esse projeto da Verinalda. O Empodera a Mulher foi um escape, né, para eu poder seguir em frente e ter essa confiança de que hoje o dia pode não ter sido bom, mas amanhã vai ser melhor. E se para amanhã ser um dia melhor, eu preciso ter o meu posicionamento, né? Algo para não se prolongar, né, foi falado sobre o lugar da mulher aonde ela quiser, né? Isso, eu concordo. O lugar da mulher onde ela quiser, mas precisamos ainda de muito espaço. Eu entrei no mundo corporativo e sinto que mulher, muitas vezes, ela não tem posição de decisão, que a decisão vem da parte masculina. Né? A decisão mais assertiva é a parte masculina, né? Nem sempre é assim, mas na maioria das vezes é. Na maioria das vezes é. Eu trabalho com uma equipe que só é homens aqui em Pernambuco, mas a matriz que fica em São Paulo tem mulheres, mas infelizmente encontramos o machismo cultural também nas mulheres, né? Também mulheres infelizmente às vezes se enfrentam como inimigas. E isso é algo também muito difícil. É algo que acaba atrapalhando essa intenção de fortalecimento feminino, de empoderamento feminino. Verinalva, estão me ouvindo? Rapidinho. Estão me Sim, ouvindo? sim, Próximo Ana Cláudia. encontro. Próximo, estou só ouvindo aqui. Próximo encontro será nessa data também, na segunda, hoje é quarta. Na quarta, será nas quartas mesmo, no mesmo horário?
Vamos agendar, vamos agendar. Eu quero combinar com todos vocês. Pode Pronto, ser na agenda. quarta? Eu tenho uma sugestão. Eu quero participar. Tá bom. Já tem um homem que vai participar no próximo. Gente, Ótimo. eu tenho sugestões. Como a gente está falando, como você disse que vai estar querendo elencar todas as sugestões, seria possível que a gente já viesse com alguma coisa para falar. Por quê? Cada pessoa aqui tem pessoas de vários lugares, de vários segmentos, que dão com homens, dão com mulheres, e que a gente seja multiplicador das ações Sim, que são elaboradas aqui. Exemplo, nós temos o Instituto Joana Marques, eu e o Pedro, ele já está dizendo que na próxima vai participar. E aí a gente trabalha com mulheres, trabalhamos com pais atípicos, trabalhamos com adolescentes, e juntando todo mundo, trazendo algo, a gente faz um protocolo. E aí a gente vai trabalhar, vai discutir, lógico, né, o que é viável para cada realidade, porque as realidades aqui são totalmente diferentes. E aí a gente faz, porque é como eu disse, é uma gota no oceano? É, mas a gente pode fazer muito. Cada um sim, no seu papel. Catiana trabalha com homens, e aí? E eu gosto muito dessa questão do educar, né? Eu sou sim. psicopedagoga, eu gosto muito dessa questão, vai pelo educar. Relações é construída todos os dias? É. Não é? A gente aqui começou a construir uma relação hoje. Né? Uma É relação verdade. em busca de uma realidade que a gente está vivendo e que a gente não tá permitindo isso, que a gente quer acessar, vocês são muito poucos. Não, nós somos muitos se juntarmos, não é verdade? É verdade, Então aí a gente Cláudia. traz, porque assim também esses pais atuais que foram falados, não só o pai, estou falando pais, mães, porque como Catiana disse, é cultura, não é só homem que é machista, tem mulher machista É também. verdade. Não é que diz, não, tem mulheres machistas, então vamos educar também os pais. Nós atendemos muita família que o problema do adolescente, a questão do desafio do adolescente, está nos pais, não está neles. Os pais precisam aprender para ensinar, é nova geração. Quantos aqui de nós, né? Eu conheço a Eli do Cabo, eu sou funcionária pública do Cabo, ele deve me conhecer do SESI, a gente já e aí, quantos? Não é a nossa geração, não é a geração. Na minha geração, meu pai e minha mãe olhavam para mim e eu ficava quieto. Hoje não, gente. É a geração da tecnologia, é a geração do imediatismo, é a geração da frustração, como foi falado, é a geração da competição. Não, se fulano tem, olha, eu quero ter, da comparação, da competição. Eu coloquei aqui. Competição, Sim, frustração e comparação. As pessoas querem. E aí, os relacionamentos hoje, homem e mulher, competindo, quem pode mais. E não é por é aí que a gente verdade. chega a lugar nenhum. Não é por aí. E eu fiquei muito feliz quando eu vi os homens participando, né? Porque tem homens. A gente. É pouco, nós estamos engateando, estamos, mas nós juntos podemos fazer muito. Então, coloque aí Ótimo. uma data. Só não pode ser na quinta-feira. Na quinta-feira eu tenho um projeto com mulheres, mas vai ficar, eu não sei se vai ficar gravado, mas eu quero participar Vai, sim desse grupo. vai sim. E já vou trazer um homem para participar também aqui. Ótimo. Ô, Vem Ana conta Cláudia, comigo. deixa teu número de WhatsApp Deixa aqui. assim. Seja bem-vindo. Deixa teu número de WhatsApp no chat, por gentileza, para nós te adicionarmos. Deixa sim. Deixa Pode sim. deixar Ótimo. o número dela e o meu. Eu Vou quero deixar dizer os para dois. vocês o seguinte: eu estava escutando todo Que o maravilha. debate de vocês e, como Ana Marques falou, nós trabalhamos com o desenvolvimento humano e principalmente com terapia e mentoria para famílias. Envolve homem, mulher, adolescente, o idoso. E já está aqui, né, funcionando a cabeça para que na próxima encontro que vocês marcarem, eu gostaria de Ótimo. falar sobre políticas públicas, explicar para Perfeito. vocês, explicar para o grupo como é que funciona realmente a política pública e o que é que a gente pode mudar para chegar a esse ápice da segurança para a mulher. Perfeito. Seja bem-vindo. Deixe os Maravilha. contatos de vocês. Eu vou deixar assim. Eli já tá ali querendo ir. Pode se despedir, Eli. Vamos fazer uma foto antes que Eli saia. Vamos fazer uma foto dele. Quem pode fazer uma foto maravilhosa aí para registrar nosso momento e registrar toda a nossa beleza? Pode postar, Deixa. né? Tira a mão.
Só um instantinho, deixa eu... Eu autorizo. Pode Eu autorizo a postar. E Pode. marca o Empodera Mulher. Marca o Empodera Mulher, _ Recife. Marca Eli José Batata. Marca Gebson. Cláudio Castro. Catiana Fernanda. Veri Lima Coach. Fernando Nascimento. O Arteiro Poeta. Marca todo mundo. E Fabíola também. E Gebson. Pô. E Juliana. Tá aqui. Inclusive, Ana Cláudia foi uma convidada minha, né? Eita, Eu mandei o link para ela. E amanhã estarei com ela numa live. E vou mandar o convite para vocês. Eu fui convidada por ela para participar de uma live junto com ela amanhã. Viu? Veri, Estaremos juntos amanhã. Veri, meu muito obrigado, viu? E vocês podem me acompanhar no meu Instagram diariamente, ao vivo, que é o Eli Batata. É só 7 da manhã, eu estou lá todos os dias, dando o meu recado. Um abraço, viu? E boa noite. Bom descanso para todos. Boa noite. Depois eu falo com você, para você me dizer a data. Se você pode participar do... Terminou, foi? O telefone. Você pode participar da próxima parte? Repete o nome do convidado que você tem aí do seu lado, por favor. O meu? Sim. Pedro Carvalho. Pedro, muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo ao grupo. Tenho certeza que você vai agregar bastante com suas ideias, né? Vai fortalecer a nossa causa aí. No próximo encontro, espero lhe ver aqui falante, né? Nos mostrando tudo que você tem de melhor. Então, fale aí. Só gratidão. Qual é o seu... Só gratidão. Contem comigo. Obrigada. Eu quero só que vocês falem, deem aí suas últimas palavras de hoje, se valeu a pena estar aqui, se valeu a pena esse encontro, se vocês querem continuar fazendo esse movimento junto com a gente. Vou falar, né? Valeu a pena sim, porque trocamos ideias e abrilhantar a nossa beleza, né? E as nossas ideias. De que maneira? Eu, escutando cada um de vocês, aprendi muito mais. Que bom. E é muito na vida que a gente está vivendo hoje, a gente ser acolhidos e aprender a escutar. São coisas aqui que a gente vai levar para a nossa cidade, para os nossos grupos, para nossas lives de outras vezes. A grande importância de ter um bate-papo, tanto com mulher como com homem. Perfeito. É muito importante isso, é uma riqueza. Outra pessoa que entrou aqui na live, agora já no finalzinho, é Fernanda. Eu queria agradecer a presença dela aqui, foi uma convidada minha também. Né? Nos próximos encontros, espero que ela consiga entrar já no início, para poder, se quiser, também compartilhar conosco sobre a violência contra a mulher, né, o combate, né, do que a gente possa fazer, do que a gente deseja fazer e o que a gente deseja também no futuro, até próximo, nesse combate aí. Obrigada, viu, Fernanda, por estar aqui. Perfeito. Obrigada também. Terminou, Fabíola? Obrigada a todos. Não, vou terminar ainda. E só tenho que agradecer a oportunidade que você me deu, porque daqui a gente vai dar continuidade a... É uma história que a gente está vivendo hoje, viva, porque muitas lives que eu participei também a semana retrasada de 14 estados, 14 países, e nunca vi uma live desse jeito, com homem e com mulher, debatendo coisas importantes para a nossa sociedade e para nós mesmos que sofremos com tanto preconceitos. E nós, mulheres, temos que nos acreditar em si e nos acolher, porque ninguém tira brilho de ninguém. Quando eu pedir ajuda, me ajudem e vamos nos ajudar cada vez mais a cada uma de vocês. E os homens também. É tão bom quando a gente tem um amigo que possa desabafar. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Fabíola. E você, Bo? Então, quero agradecer, né, pelo convite. Como sempre, você é maravilhosa. E assim,
esse debate foi muito, 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 muito bom, muito construtivo. E eu quero deixar só um parêntese muito importante, que todos esses debates que possa vir a acontecer seja dessa mesma forma de hoje, de uma clareza, sabe, de uns termos claros e objetivos, para que a gente aprendendo aqui, a gente possa levar para a sociedade dessa mesma forma que a gente discutiu aqui, de uma forma leve, clara, com palavras assim, sabe, que as pessoas vão entender, muito fácil de ser absorvido. E assim, foi muito, muito bacana e proveitoso. Que maravilha! Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, também eu quero É, agradecer. perfeitamente. Eu quero agradecer a Fabíola pelo convite. Amei esse grupo, um grupo heterogêneo, pois mais um grupo claro, um grupo que dá vez e voz a todo mundo. E aí a gente consiste nesse encontro sempre, de 2 horas, e fica ótimo. Amei, viu? Parabéns, o tema foi bem pertinente, as falas foram ótimas. E vamos embora, vamos gritar, vamos alertar, vamos movimentar um tema tão, né, essa situação tão gritante que está aí, não é verdade? As experiências, tudo é válido, porque aqui eu acredito, eu não sei se foi Catiana e Verinalda, Fabíola, eu não sei não sei quem é esse grupo, né? Não conheço, conheci hoje. Eita, E aí, Empodera a Mulher. Empodera a Mulher. Eu vou Isso, começar, Empodera a Mulher. mas eu já lhe conheço de algum lugar, não sei se o rostinho para mim não é estranho. Mas eu vou procurar, eu vou Vou lhe colocar lá no nosso grupo. Eu vou seguir. Ela estava em Mulheres Evidências com Cláudia Montes. Nós estávamos lá na secretaria. Ela estava com Cláudia Montes. Então, pronto. Onde eu tive a honra de ser homenageada. Deve ter sido de lá, porque eu também estava. E aí, é excelente. Então, vamos continuar. Eu gostei muito. E, assim, eu não tenho muitos grupos, mas eu só tenho um grupo que faça sentido para mim, né? Porque não adianta eu entrar num grupo que eu não vou ser ouvida, eu vou ser invisível. Eu só gosto de grupo que eu possa fazer movimento. E muito obrigada, viu? Amei. Obrigada, Ótimo. Fabiola, pelo convite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Cláudio. Obrigado. Só não vai falar mais nada. Acho que falaram tantas coisas pertinentes que eu poderia acrescentar. Realmente, isso é um grupo homogêneo, ou heterogêneo, é um grupo realmente de pessoas engajadas. Só tenho a agradecer pela oportunidade. De mulheres que tipicamente falam demais. As mulheres têm os dois cérebros para comunicação, por isso que elas detêm o poder da comunicação. É uma necessidade, é sério, fisiologicamente falando. É uma necessidade e boa. Então, gente, eu quero agradecer por hoje, foi maravilhoso, foi construtivo, bastante construtivo. Eu coloquei aqui os pontos principais que vocês falaram na questão das práticas que nós podemos fazer e vamos pensar como realmente colocar em prática tudo que foi falado aqui hoje para que nós possamos melhorar essa nossa sociedade. Eu conto com vocês na próxima, eu vou combinar, vou falar com todo mundo para ver se realmente é possível na próxima quarta-feira ou numa outra data. Mas eu comunico a vocês lá no grupo e mando também individualmente para cada um. E vou adicionar a Ana Cláudia lá também. Então, muito obrigada por hoje. E peço a permissão de vocês, se vocês aceitarem, para eu colocar esse vídeo no YouTube do Empodera Mulher. Recadinho, então vamos... Só um recadinho, no instante. Ei, mulheres, nós três, né? Nós quatro, né, que tem aqui. Acreditem em vocês. Nós somos capazes de tudo. E nós estamos aqui para multiplicar a nossa sabedoria. E com os homens aqui é que nos ajuda muito mais e nos fortalece. Como hoje, não foi uma live cansativa, foi uma live construtiva, viu? Eu também concordo com você.
Muito obrigada, minha gente. Boa Obrigada, noite. Vamos Fabíola. conversando. Obrigada a todos. Bom descanso. Obrigada e até a Espero vocês na próxima. live amanhã com Fabíola, vai ser maravilhoso no papo entre elas, tá? No Vamos Desperta a sim, Vida vamos Mulher. prestigiar. Ótimo. Tchau, gente. Boa E entra noite. homem também. Entra homem também. Vai lá, filho. Tá bom. Então, um beijo para vocês. Boa noite. Muito obrigada. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijo.